O boliviano Jorge Mansur é filho de palestinos. Chegou ao Brasil em 1963, aos 13 anos. Sempre gostou de ensinar e nos cursinhos preparatórios de Brasília, o talento como professor se destacou. Na década de 1970, com visão e empreendedorismo, ele fundou o embrião do que se tornaria o Centro Educacional Leonardo da Vinci. A instituição se consolidou como uma referência em ensino de qualidade, marcando Mansur como uma figura emblemática na educação do Distrito Federal. Jorge Abdon Mansur Ismael. Eu nasci na Bolívia, no sul, numa cidade chamada Tarija, e estou aqui em Brasília desde 1963. Eu nasci dia 23 de agosto de 1948. Nós moramos na Bolívia até 62, né? Meu pai era palestino, minha mãe era filha de palestinos e meus pais trabalhavam no comércio, tem uma loja, né? Como todo árabe sempre tem uma lojinha, né? Então é através justamente do comércio que sustentavam a família. Aí em 62 meu pai resolveu voltar ao país dele para morar lá. No caso seria mais na Jordânia. Então nós moramos praticamente um ano em Amman, na Jordânia, mas ao passar pelo Brasil indo para lá, nos apaixonamos pelo Brasil. Nós passamos por Santos, Rio, Salvador e Recife e realmente nós ficamos muito impressionados, não só com a beleza natural do Brasil, mas principalmente com o estilo do seu povo, né? Extremamente prestativos, elegantes, muito colaborativos, muito educados. Então isso nos impressionou muito. Conheci algumas pessoas em São Paulo, da área do comércio, e todos estimularam para recomeçar a vida em Brasília, porque era uma cidade que tinha muito futuro. Uma cidade que está nascendo, que vai ser a capital da República. Então tinha muitas condições de haver realmente uma evolução, de um crescimento, e quem estivesse, logicamente, em Brasília iria crescer junto. Existia um tipo vestibular para estudar o ensino médio numa escola que existia, que era mantida pela UNB, o CIEM. Aí eu estudei, aí consegui passar nessa prova, estudei os 3 anos lá. Nós tínhamos aula praticamente o dia inteiro, tínhamos laboratório, tínhamos uma série de atividades. E a grande maioria das pessoas que se formaram no CIEM realmente saíram de lá com uma cabeça um pouco diferente, bastante privilegiada em termos de conhecimento. A aprendizagem foi muito boa, a experiência foi muito boa. Eu sempre sugiro que na 3ª série do ensino médio os alunos façam um teste vocacional para ver o tipo de personalidade, o tipo de inteligência, o leque de opções profissionais que seriam mais adequadas em função da sua aptidão. Então eu, na época, eu fiz esse tipo de teste. E o teste dizia para eu não fazer engenharia. Eu tinha que fazer o direito, psicologia ou magistério. Mas, na época, meus colegas, praticamente, uns iam fazer medicina, outros engenharia. Aí falei, não, eu vou para engenharia. Aí eu entrei na engenharia. Não foi fácil, porque realmente eu não tinha aptidão para ser engenheiro, né? E demorei até para me formar, mas o que acontece? Como quando eu entrei na UNB, eu já dava aula, já era professor de cursinhos preparatórios, e logo depois que entrei na UNB em 69, nós fundamos a escola. Então, quanto mais aula eu dava, mais eu gostava de ser professor. E na hora que eu me formei em engenharia, né, eu já estava com a escola praticamente montada e dando aulas, né,
numa carga horária muito grande e apaixonado pela educação. Então, logicamente, me formei em engenharia, mas não exerci. Acabei me dedicando integralmente à educação. Nós dávamos aula num cursinho preparatório, tá? Que era, inclusive, um curso que tinha taquigrafia, madureza. Começamos dando aula lá. Infelizmente, essa escola ela fechou e nós ficamos desempregados. Estamos falando de que ano? 68 para 69. Tá? Então, aí teve um colega meu, professor, que ficava insistindo para a gente comprar aquela escola que tinha sido fechada, né? Mas a gente não tem dinheiro nem para o ônibus, como é que vai comprar uma escola, né? Mas aí ele era insistente. Aí um final de semana eu fiz algumas contas, falei, olha, no lugar de comprar uma escola, vamos montar a nossa escola. E aí viram minhas contas, as possibilidades. Nos juntamos 3 professores e em 69 começamos um cursinho preparatório em cima da Casa Raso, na 511 Sul. Tá? Eram 2 salinhas pequenas. Nós preparávamos tudo na época, nós fazíamos as contratações de professores, nós dávamos aula, não tínhamos dinheiro para pagar a gente da limpeza, no final da noite nós fazíamos a limpeza das salas de aula, dos banheiros, né? Mais tarde, a escola cresceu, abrimos o cursinho pré-vestibular, no qual eu dei assim milhares de aulas, né? E esse foi o nosso início. Nós ficamos pouco tempo na Sobrelógica, porque a escola cresceu bastante, né? E já nos mudamos para outro lugar aqui na 505, perto do Slaviero, ali atrás. Já eram duas lojas, já um espaço bem maior, e a escola foi crescendo aos poucos, né? No começo, a gente não tinha dinheiro para contratar muitos professores, né? Então, um dos meus sócios dava aula de História e Inglês, eu dava aula de Física, Química e Biologia, 3 matérias. Não é que eu dominasse, eu estudava o dia inteiro para dar aula, para dar conta, né? E, modéstia à parte, as aulas eram boas, os alunos gostavam bastante. Tanto que em Física, por exemplo, que é uma matéria muito difícil, assim, para muitos, né? Eu conseguia explicar Física de uma forma que se tornava acessível para os alunos. Nós marcávamos aulas aos domingos de Física, de revisão de Física, 8h30 da manhã, domingo, enchiam as salas. Então, você vê que as aulas eram interessantes realmente para alguém se levantar um domingo e ir assistir a aula, né? Por que Leonardo da Vinci, o nome? Veja, fui eu que escolhi esse nome, inclusive. Tá? Quando eu fui escolher o nome, eu procurei assim, personagens, celebridades brasileiras importantes para a gente colocar um nome brasileiro, né? Mas os maiores, né, os maiores nomes, digamos assim, já existiam escolas no Brasil, né? Carlos Chagas, César Lattes, Rui Barbosa, tal, né? Então já existiam escolas. Aí comecei a buscar nomes de fora do Brasil. Então teve Michelangelo, Einstein, etc. Quando cheguei no nome Leonardo da Vinci, no início achei um nome muito comprido comercialmente, acho que não iria pegar, né? Leonardo da Vinci, né? Mas quando fui pesquisar a biografia dele, eu fiquei extremamente impressionado. Como é que era um homem que buscava incessantemente o conhecimento, pesquisava em todas as áreas. Ele chegou a ter 11 profissões.
inclusive inventor, ele era incansável buscando pesquisar, estudar e ser bom em tudo que ele fazia, né? Como pintor, escultor, anatomista, botânico, etc., né? Então, eu até sempre, eu sou chamado de vez em quando nas turmas do Ensino Fundamental 1, eles me entrevistam e perguntam sempre isso, né? E eu sempre digo assim, olha, a gente tem que se espelhar nesse personagem que era extremamente curioso, né? E incansável, ele não tinha preguiça de buscar o conhecimento, né? Para mim, Leonardo da Vinci realmente da história da humanidade, talvez seja a pessoa que mais representa assim a busca do conhecimento. A escola chegou assim, ela foi crescendo gradativamente, cada vez ficamos com mais prédios alugados, dando aula, até que surgiu a oportunidade de comprar esse lote onde nós estamos aqui, né? Então foi uma oportunidade, a gente nem tinha condições de comprar, mas caiu na nossa mão com uma vantagem, digamos assim, de parcelamento interessante, e nós compramos o lote em 73, mais ou menos, começamos a construir, concluímos o primeiro prédio em 75. Foi uma luta enorme, né? Porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha patrimônio. Então eu sacrifiquei meu pai, porque ele tinha esse prédio na Asa Sul, que na época era até valorizado, e nós conseguimos um empréstimo no Banco do Brasil, colocando esse prédio como garantia. Eu arrisquei meu pai. Na realidade, assim, o começo é quase como uma aventura, sabe? Que você não para de trabalhar, planeja pouco, vê que está dando certo e continua, né? Então, nunca digo assim, nos começos foi sacrificado, porque a gente limpava salas, banheiros, etc. Não, foi uma aventura gostosa, sabe? Foi algo muito gratificante. Ninguém fazia aquilo, né, se sacrificando, se matando. É uma coisa natural que foi acontecendo. Quando nós começamos com um cursinho preparatório para o vestibular, principalmente, esse era nosso... Nós chegamos a ter 1.700 alunos de pré-vestibular, né? Aí, realmente, nós entramos na área do ensino médio, porque tinha uma sintonia com o cursinho pré-vestibular, né? E só em 91 que nós abrimos o fundamental e foi crescendo aos poucos. Realmente, quando nós abrimos naquela época, não tínhamos uma experiência nesse segmento. Então, essa experiência foi crescendo ao longo do tempo. Quando a escola virou uma escola de verdade, né, com ensino regular, nós vimos que era incompatível você ter no mesmo lugar alunos de pré-vestibular e alunos do ensino médio, e alunos do fundamental. Por quê? O aluno do cursinho, ele tem liberdades, inclusive tem alunos de cursinho que são de 20, 23 anos, né? E no ensino regular, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter certos rigores com relação a comportamentos. Então, você tem que evitar a mistura de um aluno de 14, 15 anos com um aluno de 23 anos, né? Nunca houve problema, mas achamos que era interessante a gente se especializar numa coisa só. Aí, mesmo tendo 1.700 alunos, nós abrimos mão desse segmento do cursinho pré-vestibular e nos focamos totalmente no ensino básico, né? Fundamental e médio. Como é que foi criado o pensamento e a linha pedagógica que alimenta a alma e a educação do Colégio da Vinci? Olha, eu acho que nós fomos influenciados por várias correntes, tá? Desde o construtivismo a ser uma escola bastante conteudista, basicamente é uma escola bem tradicional, né?
a gente nunca abraçou novidades, né, pedagógicas. A gente sempre teve muito cuidado buscando assim, o que é mais eficiente em termos de aprendizagem. Né? Você pegar as melhores coisas de cada corrente e você implementar. Nunca fomos muito adeptos assim, a termos um sistema de ensino com apostilas, etc. Nós sempre preferimos mais trabalhar com livros, etc. Ultimamente estamos trabalhando no ensino médio com um sistema que foi bem adaptado às provas do PAS, da UNB, que nos atende perfeitamente. Né? Nós temos assim uma preocupação muito grande com a formação em valores humanos. A questão da ética, da honestidade, do compromisso com a verdade, da responsabilidade social, ambiental, dar mais valor ao ser do que ao ter, combater os preconceitos, o racismo, etc. Então, tudo isso aí é muito trabalhado nas aulas de filosofia, de história, de geografia, né? Em redação sempre se dão temas relativos a isso aí. Então, nós conseguimos equilibrar duas coisas que são quase que exclusivas nossas, eu acho, né? Quer dizer, um curso, uma escola bem, que prepare muito bem para os próximos desafios, mas ao mesmo tempo que tenta formar um cidadão com um bom caráter. Quem sabe assim no futuro vamos ter políticos, né, mais éticos, honestos, mais preocupados com a pátria, com o desenvolvimento do país, etc. Que tipo de leituras que o senhor lembra que te marcou como educador e que foi útil para teu trabalho dentro das tuas escolas? Que tipo de autores e que livros? Li bastante, né? Machado de Assis, José de Alencar, muitos autores mais novos também, romance, literatura, psicologia, livros de psicologia sempre são muito interessantes, filosofia, né? Alguns livros de filosofia são super importantes para a construção do nosso saber viver, né? Aprender a viver. Então, olha, acho que na leitura você tem que tentar ser o mais eclético possível. Né? A leitura é que te traz subsídios, te prepara mentalmente, faz com que você tenha uma visão de mundo diferente, mais realista. Né? Você não vai só na onda de quem está tentando doutrinar pelas mídias, né? Então, a leitura, ela realmente é fundamental. Agora, uma coisa que me ajudou muito na minha formação como professor e como gestor da escola, participei muito de congressos educacionais, em que aparecem pessoas assim de alto conhecimento pedagógico, filósofos como Sérgio Cortella, Karnal e outros, né? Então, você vai num congresso desses e você vê quão pequeno você é pela quantidade de pessoas com tanta sabedoria que tem que te passam aquilo. Hoje eu vejo assim o perfil do professor, especificamente aqui da escola, do Leonardo da Vinci, são excelentes educadores que não estão apenas preocupados com o conteúdo. Né? Essa questão que eu citei antes, né, dessa formação em valores humanos. Né? Então, logicamente, se você quer transmitir ética, honestidade, compromisso com a verdade, você tem que ser o exemplo disso aí. Esses valores humanos, quem passa em primeiro lugar são os pais. Os pais são nossos principais modelos, mas depois são os professores. Né? Então, hoje, o que se exige muito do professor é que realmente tenha esse perfil. Então, lhe digo assim que os professores têm uma excelente qualificação, um comprometimento maravilhoso. Eu
sou um grande torcedor pelo ensino público, apesar de trabalhar na escola particular, porque eu acho que a educação ela é libertadora. Então, principalmente das classes menos favorecidas, as oportunidades que as pessoas têm de crescer, de mudar de vida, é através da educação. Então eu torço para que, né, os nossos governantes deem assim, atenção máxima à educação pública para ela poder evoluir e melhorar cada vez mais. Hoje eu vejo assim constantemente, né, ex-alunos ocupando cargos importantíssimos. Tem aluna nossa que dá aula na Universidade de Berlim, tem um outro aluno que é professor na Universidade do Havaí, tem CEOs em grandes corporações em São Paulo. Então, né, tem desembargador que foi aluno nosso, enfim. Então, quando você vê assim, o resultado que nossos professores produzem na sociedade, né, é uma coisa magnífica, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que não tem nada melhor do que ser professor, porque você realmente está produzindo pessoas, né, ajudando a produzir pessoas, né, com uma cabeça boa, com uma humanidade, com um sentimento de pátria, de fazer o bem, de ajudar o próximo, de ser solidário, de ser ambientalista. Eu acho que esse é o legado maior que a escola tem dado.